Bom dia, feliz ano novo, 2025 começou e todo mundo erra, todo mundo vai errar. É com essa belíssima canção que eu gostaria de adaptar para Todo Mundo Peca, Todo Mundo Vai Pecar, mas enfim, essa é outra história, que eu abro esse vídeo maravilhoso. Meu intuito aqui é adicionar conhecimento em sua cabeça, conhecimentozinhos, conhecimentecos, para que você faça sínteses, para que algumas áreas da sua vida façam mais sentido ou não. Você já se perguntou qual é o maior problema da igreja atualmente? Muitos católicos já estão acordando e a resposta seria quase que unânime. Eles diriam: é a teologia da libertação. Porém, não, eu estou aqui para te contar um problema maior que a teologia da libertação. Na verdade, a teologia da libertação ela não é um problema em si, ela é um efeito do problema, ela não é a causa, entendeu? Porque para pensar rapidamente comigo, a teologia da libertação é muito forte na América Central e na América do Sul, mas na Europa nem tanto, nos Estados Unidos também não. Então, por que lá também tem problema e não tem tanto ou não tem a teologia da libertação? E agora, meus caros, se é que você não tenha visto na capa do vídeo, agora você vai saber. O maior problema da igreja se chama modernismo, que foi categorizado pelo Papa Pio X como o pior, a síntese de todas as heresias. Ele não é uma heresia nova, ele compacta tudo que há de horroroso na igreja ao longo dos tempos, né, que a gente expurgou, né, com os concílios, com os santos, com os doutores, com os papas, com o magistério, e já tinha saído. E a gente só tinha, assim, até antes do modernismo, a gente só via a presença do modernismo no protestantismo, que é um grande, grande modernismo. Porém, ele está muito forte dentro da Igreja Católica e a gente tem que se atentar a isso. Do modernismo surgiu a teologia da libertação. A teologia da libertação é horrível? É horrível. É um câncer na igreja? É um câncer na igreja. Mas ela não surgiu, ela não é o problema em si, ela vem do modernismo. O modernismo causou a teologia da libertação. O modernismo é muito pior do que a teologia da libertação. Ao longo da história da igreja, ou ao longo da história do mundo, que dá no mesmo, a gente vê que incessantemente o demônio ou as pessoas influenciadas pelos demônios ou simplesmente as pessoas burras tentam destruir a Igreja Católica, né? Mas nunca conseguiram, nunca chegaram perto. Os próprios membros da Igreja Católica tentam de vez em quando destruir a própria Igreja Católica, mas não dá, porque ela foi feita por Jesus com a promessa de que nunca o inferno conseguiria sobrepô-la. Ou seja, é inútil tentar destruir a Igreja Católica, porém você pode ferir a Igreja Católica. Jesus é a Igreja Católica, o corpo místico de Cristo é a Igreja Católica, ou seja, Cristo, quando subiu no Calvário, ele apesar de não poder morrer porque ele é Deus, ele é a vida, ele é o caminho, ele é a verdade, a vida não pode morrer, a vida não morre, se você não sabia, agora você sabe. Ele poderia estar até hoje lá na cruz, sem água, chorando, sofrendo, com dor, sangrando infinitamente, e não morreria, porque ele é a vida. Ele só morreu, inclusive, diga-se de passagem, entre aspas, porque ele entrega o seu espírito ao Pai, senão ele estaria lá até hoje. Resumidamente, o que eu quis dizer com isso é: Deus, Cristo, podia ser ferido no seu corpo humano e ele pode ser ferido no seu corpo místico, que é a igreja. Quando você causa um problema na igreja, você está ferindo Jesus, né? Quase que fisicamente. E percebendo as pessoas que não podiam destruir a igreja católica, resolveram que a melhor coisa seria ferir ela. No fundo da cabeça delas, eles acham que vão destruir a igreja ainda, mas eles estão ferindo a igreja e, enfim, é isso que eles fazem. E o modernismo vem a cavalo. É a principal arma do demônio atualmente, é a última arma dele, porque é a síntese de todas as heresias. Nunca vai ter algo pior do que o modernismo que a igreja vai enfrentar, o mundo vai enfrentar, Jesus vai enfrentar, todo mundo. Não tem como. Ela é o chefão final, principal, acabou, é o último. Ah, mas o chefão principal é o demônio. Sim, mas a arma que está na mão dele chama-se modernismo. Bota na sua cabeça, modernismo. Ah, mas se não vai ter um próximo problema maior que o modernismo, então a gente está no último, então estamos perto da volta de Jesus? Sim! Um dos grandes problemas do modernismo é que a gente não está treinado para identificar o problema. E muitos dos agentes do modernismo não sabem que são agentes do modernismo. Tem muito padre que é bom, que diz que combate a teologia da libertação, e de fato até às vezes combate. Porém, ele atua em favor do modernismo sem saber. E aí ele se torna um problema, um perigo, porque as pessoas têm uma grande estima por ele, seguem os conselhos dele ou coisas dele e tal, mas ele está um pouquinho perdido no tiroteio, porque ele está combatendo o inimigo, na verdade está combatendo o tiro do inimigo, e não o cara que está atirando, entendeu? Eu vou dar alguns exemplos, por exemplo. Primeiro você deve estar perguntando o que é o modernismo, né? Enfim, a gente pode chegar lá, mas ele é complicado de explicar porque ele é assim, tudo que tem de errado hoje em dia é o modernismo. Voltando no papo do inimigo que quer destruir a igreja, ele percebeu que para destruir a igreja ele precisa destruir os fiéis, ele precisa que a massa católica esteja enfraquecida, o pastor esteja enfraquecido, todos estejam enfraquecidos. Para enfraquecer a fé das pessoas, o inimigo descobriu que ele tem que atacar a lex orandi, para destruir a lex credendi. E o que é lex orandi e lex credendi é basicamente a lei da igreja, o sentimento da igreja com relação às formas de oração e às formas de crer e no que crer.
Se você destrói a forma de oração, o culto da igreja, a missa, vamos dizer logo, você consegue enfraquecer o povo como um todo. Né? Porque ele perde o sentido do sagrado, ele perde o sentido de fé, ele perde o sentido de devoção, o sentido de como se comportar, se portar, o que é normal, o que não é normal. Então, nesse tópico, nesse vídeo, eu não vou falar da missa nova. Isso aí é um outro problema para quem é mais inteligente tratar. Eu só vou falar das causas do problema. Tendo atacado e destruído bastante da nossa Lex Orandi, a igreja ela fica meio assim, aquela massa meio IBGE, meio jujuba, por si só. Quem quer se aprofundar tem que fazer muito esforço, quem quer seguir forte tem que fazer muito esforço. Para você evoluir nas moradas, para você sair da vida de pecado, é muito esforço, porque a Lex Orandi está fraquíssima, se é que eu possa dizer assim. E aí a Lex Credendi, então, ela vira uma nuvem, uma Dilma, ela fica, e acho que se os dados estão na nuvem, onde estão os dados? Que nuvem é essa? A gente fica meio assim, né? Todo mundo erra, todo mundo vai errar. E agora problemas que você vê. Ó, agora eu vou te escrever uma coisa que você passa, você sente, você já viu e você não conseguiu entender, que é um padre que ele não é da teologia da libertação, ele às vezes já falou contra, ou nem falou contra, mas você sabe que ele não é da teologia da libertação. Ele não tem aqueles cacuetes, aquelas coisas malucas que os caras lá têm. Porém, tem coisa errada. Ele bate palma na missa, ele canta parabéns na missa, você pede para confessar, ele fala, agora eu tô sem tempo, agora não dá. Ele inventa coisa, ele bota um drone entrando na igreja, ele bota uma moto, entendeu? Ele não segue o missal. Então, assim, ele acha que existe o problema da igreja, que é a teologia da libertação. Ou nem isso ele sabe. Mas o ponto que ele saiba. Ele combate aquilo, ele fala contra. Ele diz que não é a favor. Ele não ajuda iniciativas a favor da teologia da libertação. Porém, ele agindo dessa forma que eu citei agora, ele está compactuando, ele está botando gasolina no fogo, ele está assoprando a fogueira para que ela suba. Por quê? Não é porque você está contra a teologia da libertação que você está de parabéns, hoje em dia você é o padre máximo, você já é o padre Paulo Ricardo. Não. Você precisa focar em não ser modernista. Você precisa descobrir quais são os sintomas do modernismo e parar de reproduzir eles, porque você está afastando as pessoas da igreja mais ou igual ao ritmo da teologia da libertação. Porque assim, uma das coisas que eu mais acho absurdas é o padre recusar uma confissão. Se o padre ele é bem informado, se ele tem um entendimento de que se você morrer em estado de pecado mortal, você vai para o inferno, e o inferno é para sempre, o inferno é muito ruim, ele vai saber que a coisa mais importante que ele faz na vida dele é atender uma confissão. Então não tem nada mais importante do que atender aquela confissão. Ah, mas às vezes vai começar a missa daqui a 5 minutos, aí, ou 2 minutos, aí realmente é um momento inoportuno. Mas depois da missa é impossível ele não ter tempo para te confessar. Ah, mas aí ele tem que sair correndo que ele vai encontrar com o Papa. Ele te confessa em 1 segundo, ele escuta o seu pecado, ele não precisa de 2, 3 minutos para fazer uma confissão. Tem um vídeo aqui no canal, inclusive, que eu ensino como se confessar e é bem rápido. Se você demorar mais que 1 minuto para se confessar, tem algo errado na sua confissão. Enfim, adicionar coisas na missa que não são da missa é destruir uma alma. Mas a minha paróquia tem gente, tem bastante banco cheio, né? Mas eu canto parabéns porque as pessoas se sentem entrosadas, elas se sentem parte, né? Não. Essas pessoas elas são jujubas, elas não sabem o que está acontecendo, elas estão perdidas, elas não entendem, elas querem ir para casa, acabou a missa, elas querem sair correndo. E você está infernizando elas com parabéns que elas não querem ouvir, elas não querem bater palma. Enfim, tudo que você adicionar na missa que não pertence à missa é um erro. É que nem você pregar um prego em Jesus e dar um soco na cara dele, porque não é assim que foi feito para ser. E eu não estou nem entrando no mérito da missa nova ter vários, né? Não estou entrando nesse mérito ainda, mas eu estou entrando no mérito das pessoas que querem implementar a missa nova com seus achismos. Nunca na história da galáxia algo feito com base em achismo foi para frente, durou muito tempo ou agradou as pessoas, porque não é pautado, não é fundamentado na verdade. Ah, mas as pessoas acham incrível quando no início da missa eu faço piadinha. Cara, as pessoas estão ali, elas querem ouvir a missa. Você irrita, você tira profundamente o foco de algum católico de verdade ali no meio, e as pessoas que são IBGE, que são jujuba, elas estão saco cheio, elas não querem piada. Elas querem piada, elas abrem o YouTube, elas vão ver o Whindersson Nunes, elas vão ver TV, piada, qualquer coisa, elas não estão ali para isso, cara. Enfim, muitos padres que eu conheço cometem esses erros, e assim, talvez seja chocante para eles ouvir eu falando isso, mas eu não tô aqui para agradar ninguém. A verdade é, siga o missal, só isso, não tem mistério. E fora da igreja, comporte-se como padre, use a batina. Por que não? Você não usar a batina, você pode ser o cara mais antitele do planeta. Você está dando um mau testemunho, você não está sendo
o que você foi chamado para ser. Ah, mas só o fato de usar uma roupa me faz mais católico? Sim, no caso de ser padre, sim. Sim. Era isso que você precisava ouvir? Sim. É chocante? Não é. É só usar a batina. Por que você sai sem a batina, cara? Se eu fosse padre, eu ia dormir de batina. Batina é a coisa mais legal que tem. E ainda te mostra como diferente no meio das pessoas. E se tem alguém com problema no meio da rua, ele vai se aproximar de você e vai falar assim, caraca, o padre! Meu Deus, por que não usar batina? Isso é assim, básico. Por favor. Bom, esse vídeo acabou parecendo que eu tô atacando os padres, né? Não tô atacando os padres. Quem é padre mesmo e tá de boa comigo nesse exato momento é porque não comete os erros que eu falei, não é modernista. E o grande problema são os padres que são sem saber que são. Enfim, espero que acorde alguém, um ou outro, mas a questão do vídeo era realmente mostrar que existe um negócio chamado modernismo. Que ele não é igual à teologia da libertação, ele é pior porque ele causa a teologia da libertação, porém, as pessoas às vezes não se tocam, né? O Brasil, em termos de católico, já anda bastante conscientizado, né, a relação à teologia da libertação, pelo menos muito mais do que era alguns anos atrás, 10 anos, quem sabe. A questão é que o modernismo não é tão falado nem tão discutido. Então estou eu aqui abrindo as portas de mais um problema para vocês. Comecem a fazer síntese e a fugir dos erros. Vamos se apegar à fé legal de sempre, que sempre deu certo, né? Por que não começar a rezar em latim hoje, seu panaca? Até o próximo vídeo, onde eu vou tentar não ser odiado, mas eu conseguirei.